Depois de negociar Henrique e Carmo, o São Paulo ainda cogita se desfazer de Pablo Maia? Vídeo de hoje do canal da Nicola traz a resposta. Informação exclusiva, Marcos Leonardo é alvo de 3 propostas no exterior. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a posição do atacante que quase foi parar no São Paulo. Tem as últimas do mercado, detalhes sobre o jogo da seleção e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Saber se a contratação do Bilal cabe para o São Paulo. O Maicon quer saber se eu gosto do Bilal. Nicola Santos quer o Bilal. Bora de informação sobre o São Paulo. Tricolor fechou o mês de agosto com superávit. E o vazamento dessa notícia veio logo depois da péssima informação a respeito da venda de Henrique Carmo para o CSKA da Rússia, operação de apenas 6 milhões de dólares. Para tentar minimizar essa informação, o São Paulo deu a notícia de que conseguiu fechar agosto com um lucro de 4 milhões e 200 mil reais. Por superávit, entenda que o clube arrecadou 4 milhões e 200 mil a mais do que aquilo que foi gasto. Número importante, mas com uma observação absolutamente decisiva. A previsão na projeção orçamentária do São Paulo era de um lucro para esse período de agosto de 55 milhões e 600 mil reais. Confesso não ter entendido o que fez o São Paulo imaginar um faturamento tão grande para o 8º mês do ano. De qualquer forma, esse lucro de 4 milhões e 200 mil tem a ver com a venda do Lucas Ferreira para o Shakhtar Donetsk. Operação de 10 milhões de euros ou 63 milhões de reais. O São Paulo ficou com 8 milhões de euros ou 50 milhões e 400 mil reais. Importante registrar também que a venda do Henrique para o CSKA, que vai garantir 32 milhões e meio de reais, não entrou, obviamente, no mês de agosto, vai fazer referência ao mês de setembro, que está no seu primeiro terço. São Paulo descarta novas vendas, a possibilidade de transferência do Pablo Maia foi rejeitada pelos dirigentes do São Paulo, mesmo sem proposta. Existia uma especulação vinda da Europa de que ele poderia se mudar para a Arábia Saudita. Bora de informação exclusiva. Nico Schira, jornalista italiano que cobre o mercado na Europa, afirmou que Marcos Leonardo pode se mudar para o Neom, equipe que acaba de subir da 2ª para a 1ª divisão do futebol saudita, e que é mais uma daquelas sob a orientação do Fundo de Investimentos Público da Arábia Saudita. Esse FIP, esse fundo, ele cuida dos 4 maiores clubes do país e acaba de adquirir também o Neom, que tem ligação forte com Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da família saudita. Pois bem, o Neom de fato fez proposta ao Al Hilal. A ideia era contratá-lo por empréstimo de uma temporada e não para por aí. O CSKA da Rússia e o Besiktas também demonstraram interesse em contratar o Marcos Leonardo por empréstimo de 1 ano. Mas, por opção do jogador e do seu empresário, Fernando Brito, nenhum dos 3 negócios vai acontecer. A menos que essas propostas melhorem de forma absolutamente considerável, não vai haver acordo. Marcos Leonardo está muito decepcionado ainda por não ter sido liberado para jogar no São Paulo. Era a realização de um sonho. Cheguei a conversar com o empresário dele nessa terça-feira e o Fernando me contou que foram 16 clubes interessados e o único que permitiu ao Marcos Leonardo abrir um sorrisão foi o São Paulo. Ele queria realizar o sonho de jogar no clube do coração, ficou muito empolgado com a ideia de fazer a reta final da Libertadores e diante do veto feito pelo Al Hilal, Marcos Leonardo não pretende facilitar o jogo para o time saudita. Já que não quiseram liberá-lo, ele também não vai fazer questão nenhuma de ser emprestado e vai aguardar por oportunidades apenas nos jogos da Liga dos Campeões da Ásia. Vale a lembrança de que o Marcos Leonardo não será inscrito no Campeonato Saudita. Não está descartada a possibilidade de uma ida à justiça. No caso, a FIFA exigindo a rescisão de contrato, mas essa decisão vai ser tomada nos próximos dias. Marcos Leonardo e seu empresário ainda aguardam por cenas dos próximos capítulos. Boa noite, Nicola. Alguma novidade sobre centroavante no São Paulo? Domingos, a principal é a pedida do Abubakar, do canaronês de 33 anos de idade, que está livre no mercado, topa fechar com o São Paulo por 900 mil reais livres de impostos. Deixa eu até ver se tem algum avanço sobre centroavante. Com avanço sobre centroavante. Sobre o Abubakar é que eu mandei mensagem para o Marcos Leite, que é o empresário brasileiro que está representando o Abubakar no Brasil. Ele disse que o único clube para o qual o Abubakar no Brasil foi oferecido foi o São Paulo, e que ele está aguardando uma posição do São Paulo. O São Paulo ficou de avaliar, só para vocês entenderem, para quem está chegando agora. O São Paulo havia feito uma primeira investida no Abubakar e considerou as cifras fora da realidade. O Abubakar foi avisado, por essas cifras não dá.
E ele vai percebendo que os mercados vão se fechando, as oportunidades não vão aparecendo, até que o Abubakar libera o Marcos Leite para sugerir R$ 900 mil fixos por mês. Valor livre de impostos. Com tributação, essa conta vai para 1,3, 1,4, dependendo da divisão de direitos de imagem e salário em carteira, até 1,5 milhão de reais por mês. Aí eu perguntei para o Marcos Leite, que ofereceu. Marcos, e qual foi a resposta do São Paulo? Ficaram de avaliar. Estão estudando, estão vendo se é possível, se cabe dentro do orçamento. São Paulo está tentando seguir à risca um cronograma de gastos e ficou de dar uma resposta, tá bom? Renzo Martins, hoje, quais são os maiores patrocínios master do país? Renzo, essa tá fácil. Primeiro lugar, Flamengo com Betano, 268, 268 milhões de reais. Segundo lugar do Corinthians, Esportes da Sorte, 103 milhões de reais por temporada. Terceiro lugar do Palmeiras, Sporting Bet, 100 milhões de reais mensais. Quarto lugar do São Paulo, Superbet, 78 milhões de reais por mês, tá bom? Esses são os 4 maiores contratos de patrocínio. Estou me referindo apenas a valores fixos, tá? Os bônus a gente deixa por uma outra oportunidade. O Elton Grice, será que essa corrida para vender os jovens de Cotia não tem a ver com a negociação feita com o Marinax? Elton, faria até sentido se o São Paulo tivesse a convicção de que o Marinax participará do processo. Ainda não dá para garantir. O fundo vai ser aprovado no Conselho Deliberativo, já foi aprovado no Conselho de Administração, vai haver um aporte de 200 milhões de reais que vai vir da Galápagos e há um planejamento para que o Marinax aporte outros 150. Mas ainda que o São Paulo tivesse a certeza que o Marinax viria, é importante contar que o Marinax só passa a ter direito a um percentual de venda futura a partir do momento em que ele assina o contrato. Então não haveria necessidade de acelerar o processo de alguém que já está no profissional, que não está mais na base, né? O GE traz que a operação do Henrique será em euros, o que para mim faz mais sentido, por ser um clube europeu. Como quer que seja, uma venda péssima. É isso mesmo, Leonardo. Já contei para vocês aqui, ó. Quer ver, ó? 6 milhões de euros. Vamos lá. Ah, estava falando em dólar. Peraí. Vamos checar. Peraí. Deixa eu mandar uma mensagem para o próprio Casares. Henrique vai para o CSK por 6 de dólares ou de euros. Mandei aqui, tá? Que mais? Tô tentando descobrir, tá bom? Mas seja em dólar ou em euro, a venda é péssima, tá? Não tem como negar. Com a parceria do São Paulo e do Leverkusen, o tricolor não deveria tentar o jovem camisa 9 deles, Artem Stepanov. O moleque é um monstro, jogaria fácil no Brasil. Esse é um dos atletas que chamou demais a atenção dos dirigentes da base do São Paulo numa série de amistosos que foram realizados em meio a essa parceria. Para jogar no time principal do São Paulo, até acho que o Stepanov até toparia. Agora, para vir para a base, vai valer a pena mais para ele ficar lá na Alemanha com a expectativa de ser utilizado no time de cima do Leverkusen. Mas, Jefferson, só para lembrar, jogadores empregados não podem mais trocar de clube desde o dia 2 de setembro, data em que a janela fechou por aqui, tá bom? Agora, as únicas oportunidades são de jogadores no Brasil ou para clubes brasileiros que estão desempregados. Você não acredita que o Casares fosse amigo dele. Lembra quando era o Leque, você dizia que era o pior presidente do Casares, superou muito. Cadê as críticas? Vamos lá. O YouTuber user é legal se ele se identificasse, né? E não só tratasse como YouTuber user. Mas não tem problema. Eu continuo tendo a certeza de que o Leque é o pior presidente da história do São Paulo. O Leque foi o presidente que não ganhou nenhum título, que fez com que as dívidas disparassem e que era uma aberração nos clássicos. O São Paulo perdia para todo mundo. O Casares tem muitos problemas, disse desde o princípio da live que estava vendendo super mal mais um jogador. Vocês são prova, né? Falei que para mim o Ferreira foi mal vendido, o Matheus Alves foi mal vendido e a venda essa do Henrique também foi outra péssima venda. Porque o São Paulo não pode vender por esses valores, seja por 6 de dólar, por 6 de euro, não dá para aceitar. Ainda trouxe uma resposta do São Paulo dizendo, ó, o jogador pediu para ser negociado. E daí? O jogador pede para ser negociado, eu digo não. Só vendo se chegar a 10 milhões de dólares. Senão, não vendo. Esse, para mim, não é uma justificativa. Mas não tem problema. Porém, onde você passou fazendo um trabalho, obrigado de verdade. Gostaria de saber sobre o Abubakar, a possibilidade dele jogar no São Paulo. O empresário dele está esperando uma resposta do São Paulo. Eu mandei mensagem durante a live, mas ainda não tive uma resposta. Só uma curiosidade. O Abubakar é muito bom centroavante, tá? Acho que chegaria para resolver os problemas do São Paulo. Mas ele é meio doidinho da cabecinha. Vou contar uma história para vocês.
Ele estava jogando no Besiktas, tá? E aí, deixa eu só ver se ele alega que o problema era da esposa. Abubakar, só para dar a informação certinha, né? Transplante. A história é bem boa. Capilar, França. E aí ele alega que tem uma pessoa da família, quer ver, ó? A esposa, vamos lá. O Abubakar tá no Besiktas, tá? Fim de 2023. E aí ele fala, pessoal, do Besiktas, tem um problema. Minha esposa tá com uma doença lá em Paris, preciso ir pra França. Vocês me liberam? Claro. Pô, problema familiar, né, cara? Deve estar com a cabeça meio, vai pra lá. O Abubakar foi pra Paris. Ficou lá uns dias e voltou. Quando ele volta, ele alega que não pode treinar. Por quê? Ah, cara, tô com dor, não tô legal, tenho medo de machucar. Ah, tá bom, vamos submeter você a exames. Passou por exame, nenhuma chance de lesão muscular. E aí começam a pressionar o cara. Você tem que treinar. Você já foi para a França. Não, enfim, o que está acontecendo? E aí o Besiktas descobriu que o Abubakar tinha ido para Paris não para fazer um acompanhamento da esposa, mas sim para fazer um transplante capilar. Estava incomodado com a careca e foi fazer o transplante. E aí ele tinha sido aconselhado pelo médico a não cabecear a bola, sob o risco de o transplante não fazer efeito. O Besiktas, ao tomar o conhecimento dessa história, e para piorar, depois de tomar uma baita goleada de um rival lá no campeonato, decidiu afastar o Abubakar. O torcedor até ficou bravo naquele primeiro momento, porque, cara, o Abubakar tinha um papel importante no time. E aí depois ele é emprestado para um outro clube pequeno, lá na Turquia, faz a média dele de gols por Besiktas, esse time pequeno, é de meio gol por jogo. E aí o contrato acaba e agora ele está à disposição no mercado, tá? Verdade que o São Paulo vendeu o Henrique, verdade. O negócio foi fechado por 6 milhões de dólares fixos, mais 1 milhão de dólares em bônus, tá? O São Paulo ainda fica com 25% do valor de uma venda futura e uma pessoa de São Paulo acabou de me responder. O jogador pediu para sair. Ainda que tenha pedido, cara, eu diria para vocês, para você, amigos, tá bom, você quer sair, mas não vou deixar você sair. Ou então fala para os caras pagarem 10 milhões de dólares, senão não faço. Enfim. Marcos Sorocaba, Trellis ainda está disponível? Caraca, meu, Trellis, você foi longe. Vamos ver onde é que anda Trellis. Vocês lembram dele? Atacante colombiano, passou para o São Paulo, Vitória, Santiago Trellis. Estava tentando lembrar o primeiro nome dele, lembrei aqui, 35 anos de idade. Desempregado, tá? Não joga desde 2024, quando vestia a camisa do Deportivo Pasto, da Colômbia. Antes, esteve no Ferroviário em 2020, Operário Ferroviário. 6 jogos e 2 gols, no Vitória foi mais ou menos. 28 jogos, 6 gols e 1 assistência. Não. É isso aí, rapaziada boa. Ficamos aqui com aquele giro de notícias super importantes do São Paulo nesta terça-feira. Atualizações importantíssimas aí do maior clube do Brasil, que você já tá ligado qual é. Eu não preciso nem ficar falando muito, que é o maior clube de todos os tempos, o São Paulo Tricolor Paulista. Lembrando que o São Paulo, a gente tá aí na data FIFA, né? O São Paulo não tá jogando, mas hoje tem jogo da Seleção Brasileira. Eu arrisco dizer que a Seleção Brasileira hoje empata 1-1. Deixa aí no comentário quanto você acha que deve ser esse jogo. Deixa no comentário a sua opinião. Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Fui, tchau!